Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, sou professor de História e sejam muito bem-vindos ao História com Jorge, o canal onde a gente joga videogame e assiste aula de História tudo junto. Hoje a gente vai continuar a falar sobre mitologia nórdica, vamos continuar nossa série falando de árvores. Sim, sério mesmo, gente, árvores. As árvores organizam várias mitologias e é em torno delas que os humanos se reúnem para celebrações, para ritos de passagem, para honrar os mortos e para várias outras coisas. Bom, muitas civilizações têm árvores nos seus mitos mais essenciais. Por exemplo, a árvore do bem e do mal no Jardim do Éden. A gente tem também Asvatá, a árvore invertida, que entre os indianos representa Brahma na sua plenitude e no seu florescimento. Ainda na Índia, é sobre a sombra de uma árvore que Siddhartha Gautama, o Buda, obtém a sua iluminação. Lembra aí do Buda do Osamu Tezuka, beleza? Vale a pena esse mangá. Ou, se a gente vai para a Grécia, tem Apolo e Daphne, termina com a transformação dessa moça num loureiro. O louro, aliás, passa a ser o símbolo lá do Apolo, que geralmente vai ser representado com a coroa de louros em cima da cabeça, tal como os vencedores das Olimpíadas. É daí também que vem o verbo laurear, que significa premiar por mérito ou simplesmente coroar alguém com louros. Bom, por fim, a gente chega no nosso assunto de hoje, os povos vikings e uma árvore muito especial para eles. Obviamente eu estou falando da Yggdrasil. Bom, para os nórdicos, essa árvore conecta tudo que existe. Aliás, a Yggdrasil é uma das únicas coisas que vai sobreviver ao Ragnarok, que é o fim do mundo na mitologia nórdica. A Yggdrasil vai pegar fogo, vai resistir e vai voltar a brotar, servindo de nutriente e de sustância, então, para o par de humanos que fica no final. Beleza? Bom, simbora trabalhar então, vamos nessa. Aperta aí o seu cinto, se segura na cadeira e partiu a aula de história, gente. Vamos lá! Bom, galera, a Yggdrasil é uma árvore mãe, ela é um freixo e ela está no centro de tudo, conectando os 9 mundos. Esses mundos são habitados pelos deuses, pelos seres humanos e pelos monstros. Vamos dar uma olhada na lista dos 9. A gente começa com Asgard, que é o lar dos Aesir, é um tipo de deus. Esse lugar é cercado por um muro incompleto. Em Asgard fica o palácio de Odin, o Valhalla. E é para lá que vão os guerreiros que morreram a morte gloriosa, geralmente em campo de batalha. Depois a gente tem Midgard, a terra dos humanos, cercada por um oceano intransponível e conectada ao mundo dos deuses pela Bifrost, a ponte arco-íris. Essa ponte vai ser atravessada pelos inimigos e vai ser destruída no Ragnarok. Depois tem Muspelheim, é daqui que vêm os destruidores da Bifrost. É um mundo de fogo e lava, é a casa de Surtur, o gigante do gelo lá do vídeo anterior, você lembra dele? Bom, é o Surtur quem lidera os gigantes no ataque final aos deuses. Outro dos mundos é Niflheim, que é o mundo escuro e sombrio da neblina. Evidentemente, é o inverso de Muspelheim. É daqui que nasce, inclusive, uma das águas do poço que nutre a raiz de Yggdrasil. Tem também Jotunheim, que é o reino dos gigantes, dos inimigos dos deuses. É aqui que rolam várias aventuras dessas figuras nórdicas, dos heróis, especialmente quando Loki tenta pegar uma peça no Thor e arranjar uma treta. Tem Vanaheim, a terra dos Vanir, mais um tipo de deus, geralmente ligado à natureza e à fertilidade. Uma interpretação possível para isso é de que esses dois grupos de deuses diferentes refletem, pelo menos em alguma medida, a interação entre vários grupos nórdicos, como, por exemplo, as guerras entre eles, os subsequentes tratados e as trocas de reféns, como, por exemplo, Frey e Freya. Beleza? Isso remonta também a histórias da colonização humana na região da Escandinávia, ou possivelmente a passagem do Paleolítico para o Neolítico, com a Revolução Agrícola, o nascimento das primeiras cidades e tudo mais, quando as divindades da natureza vão pouco a pouco perdendo a sua importância e se transformando em divindades urbanas. Beleza? Tem Alfheim, a terra dos elfos da luz, criaturas de grande beleza que também inspiram a música e as artes. Para variar um pouco, tem o oposto, que é Svartalfheim, a terra dos elfos negros. Tem Nidavellir, o mundo dos campos sombrios, a terra dos anões, geralmente moram sob a montanha e são os melhores artífices dos 9 mundos. Por exemplo, são os anões que forjaram Gungnir, a lança de Odin que a gente está vendo aí, e Mjolnir, o martelo de Thor e vários outros objetos. Tem Helheim,
o lugar dos mortos sem honra, governado por Hel, que é a filha de Loki e Angrboda. É um lugar de escuridão sem fim, acessível só por uma velha ponte de madeira que tem um teto de ouro. Os habitantes desse lugar se voltam contra os deuses no Ragnarok, lá no final do mundo. Aliás, o sangue dos corpos desses mortos inglórios é sugado por Nidhogg, a serpente. Aliás, Nidhogg nos leva para o próximo ponto, que são os moradores de Yggdrasil. Bom, essa árvore possui 3 habitantes principais: Vefronir, que é o falcão, Ratatosk, o esquilo, e Nidhogg, a serpente. Bom, o falcão se senta sobre os olhos de uma gigantesca águia. O falcão e a águia voam alto e observam tudo o que está acontecendo nos 9 mundos. Essa é uma lição nórdica sobre a sabedoria que vem com a observação distante. Eu gosto muito dessa cena do falcão aí no Jotun por causa do senso de escala, beleza? Em uma das fases, a Tora tem que escalar Yggdrasil. Enquanto isso, ela é atacada por essas 2 aves, como a gente está vendo aí. Bom, Ratatosk, o esquilo, sobe e desce a árvore, carregando notícias, insultos e intrigas entre o falcão e a serpente. Nas sagas nórdicas, as pessoas que carregam fofocas dificilmente estão em posição de destaque dentro da hierarquia social. Como Ratatosk, elas são roedores, elas correm daqui para ali relativamente insignificantes diante dos grandes, distribuindo lá as suas notícias falsas e fomentando a cisânia, ou seja, a falta de harmonia. Aliás, quem não pegou a referência da cisânia dos quadrinhos do Asterix tem um dever de casa importante para fazer, beleza? Bom, por favor, gente, leiam Asterix. As ilustrações são excelentes, o roteiro é muito legal, o senso de humor e a crítica são sempre muito bem afiados. Bom, seguindo, voltando aqui à nossa Yggdrasil, lá nas serpentes dessa árvore tem Nidhogg. Então a serpente rasteja entre as raízes, mastiga e maltrata essa árvore o tempo inteiro. A serpente também é responsável pela punição dos assassinos, dos adúlteros e daqueles que quebram os juramentos, que são 3 crimes graves do ponto de vista nórdico. Nidhogg também é a estrela de um outro game com o criativo e curioso nome de Nidhogg. É um jogo de luta 2D 1 contra 1, onde o objetivo é vencer o inimigo e correr para a lateral esquerda ou direita do cenário, sendo que o vencedor é devorado, quase que eu dizia derrotado, pela serpente. Importante lembrar também que tem mais uma oposição aí, Nidhogg e Vefronir. Vocês estão vendo que boa parte da mitologia nórdica, galera, é resultado do equilíbrio de forças, de criação e de destruição, de justiça e crueldade, caos e ordem e tal. Isso também rola em outras mitologias, mas eu tô lembrando de uma serpente e de um falcão especial aqui. É o caso de Horus e Sete, respectivamente, um falcão e uma serpente na mitologia egípcia. Bom, voltando para os nórdicos, Yggdrasil tem mais 4 habitantes, esses um pouco de menor importância, são cervos que mastigam as folhas e a casca da árvore. A minha interpretação favorita é que enquanto eles vão fazendo isso é uma metáfora gigantesca para o vento que vai balançando qualquer árvore. Esse ponto de vista está apoiado nos nomes desses cervos. A gente tem Dain, que é o morto, e Dvalin, o inconsciente, são 2 ventos fracos. E tem 2 fortes, Duneir, que é o trovejar nos ouvidos, e Durapror, que é o sono próspero, me faz lembrar um pouco do ronco. Aliás, por falar em ronco, relaxa aí que a gente já está quase acabando, beleza? As árvores têm uma simbologia interessante, porque elas estão sempre ligadas à mudança das estações e ao ciclo anual. Seja aqui na minha querida Brasília, no Cerrado, com o renascimento pós-queimadas, como a gente vai lembrando aí dos ipês e tudo mais, ou nos países de inverno rigoroso, onde a primavera traz de volta as cores, os frutos, as flores, os animais, tal, que surgem pós o inverno. As árvores têm um papel fundamental na nossa percepção de passagem de tempo e das estações do ano. No nosso mundo cada vez mais acelerado, cada vez mais interconectado, e eu arrisco dizer distante da natureza de alguma forma, nada melhor do que parar para respirar e para ver o que o mundo, além das telas dos nossos dispositivos, está fazendo e operando num tempo diferente do nosso. Aliás, é uma pena que as árvores dão só frutos, sombra e oxigênio. Se elas dessem sinal de Wi-Fi, quem sabe a gente estivesse cuidando melhor delas, não? Bom, eu vou ficando por aqui, meus queridos. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Se você tem alguma sugestão, algum pedido, pergunta, sei lá, eu sou todo ouvidos na caixa de comentário aqui embaixo, beleza? Bom, meu nome é Jorge, eu sou professor de História. Se cuidem aí, um abraço para todo mundo, racha de estudar e até mais, gente. Falou!